Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Clube FI Entrevista. Você vendo agora no dia 7 de julho, a gente está gravando um pouquinho antes aqui. Começo de mês, dia de falar com analistas. Você já está habituado com esse papo. No último teve até fogo no parquinho, será que vai ter dessa vez? Comigo aqui, Danilo Barbosa, parceiro, sócio, analista do Clube FI. E além da André Massaro, esse parceiro de longa data, né? Grande Massaro, bom te receber aqui. Eu sou um sujeito muito pacífico, né? Eu duvido que eu vou conseguir tocar fogo no parquinho, assim. Pode ser que esse programa fique um pouco sem graça, né? Com você, certamente não, viu? O Massaro, quanto tempo de estrada aí já fazendo conteúdo, falando de finanças? Muito tempo, né? Olha, levando em conta que nós, entre outras coisas, eu e você somos colegas de Bolsa de Valores, de educação né, o P3 Educação, eu estou lá desde 2011, então são 12 anos. Eu acho que você já deve estar perto disso aí, né? Eu comecei a dar aula em 2012 lá. É isso aí. Então a gente se conhece mais ou menos 10 anos. Pelo menos 10 anos dando aula, fora os conteúdos que a gente já fazia. Exato. Enfim, tem história com essa figura aí. Ainda bem que ele está sentado aqui, porque senão não dá enquadramento, sabe? Mas eu sou absolutamente inofensivo. E o Massaro, faz tempo que a gente se conhece. Agora, interesse por fundo imobiliário é um negócio mais recente, né? Sim, mais recente. Conta pra mim o que te convenceu a chegar nos fundos então, imobiliários. Então, assim, uma coisa que é notável, né, desse momento que a gente está gravando é que tem aí poucos dias ou poucas semanas em que os fundos imobiliários no Brasil fizeram aniversário de 30 anos, né? Verdade. Então é uma classe de investimento ainda recente, né? Ainda em processo de amadurecimento. Eu acho que já amadureceu muito, tá melhor do que já esteve antes. E o meu interesse por fundo imobiliário surgiu da literatura de material estrangeiro. Eu não olhava muito para fundo imobiliário, né? Mas eu lia bastante coisa, livros americanos, né? Principalmente sobre investimento para geração de renda, dividendos. E uma coisa curiosa do mercado americano é que lá eles tratam o fundo imobiliário como se fosse uma ação de dividendos como outra qualquer. O REIT deles, né? Quer dizer, eles jogam tudo no mesmo saco. Então, quando se pega um livro de investimento em dividendos, né? Um típico livro americano, ele vai tratar as duas coisas. Tanto as ações quanto os REITs. Isso, inclusive, me influenciou, porque o meu primeiro contato com fundos imobiliários foi por meio desse tipo de material. E quando eu comecei a olhar para o mercado brasileiro de fundos, eu estava meio viciado, né? Quer dizer, até hoje eu ainda acabo enxergando o fundo mais como ativo financeiro do que propriamente como imóvel. E o meu interesse por fundos, ele surgiu, alguns investidores aí mais veteranos de fundos imobiliários vão fazer a referência aqui. O ano de 2013 foi o ano em que a Selic chegou, então, no seu nível mais baixo, foi a 7,25%. Sim. E que muitos investidores da renda fixa começaram meio que a entrar em pânico, né? Aquela coisa assim, meu rendimento tá caindo. Então foi, por exemplo, a era de ouro das NTNBs do Tesouro Direto, que estavam se valorizando muito porque os juros estavam caindo. E começou-se a formar, assim, a dar muita atenção a fundos imobiliários, né? E, inclusive, foi uma época que o fundo imobiliário saiu um pouco queimado, né? Como produto, porque aquele período, assim, 2012, por aí, muita gente do mercado financeiro começou a vender por aí fundo imobiliário como se fosse uma espécie de renda fixa turbinada, o que não é, nunca foi, jamais será. E acabou gerando uma certa decepção. Então, nesse período, né, depois de 2013, depois que as taxas de juros começaram a subir de novo, um monte de gente começou a difamar os fundos imobiliários. Quer dizer, então ele virou moda, depois ele caiu em desgraça e depois ele subiu de novo. E subiu mais forte, né, mais maduro. Quer dizer, a gente tinha muito fundo imobiliário pequenininho, monoativo, mercado exageradamente fragmentado. E agora a gente começa a perceber que o mercado está amadurecendo, né? A gente continua tendo muito fundo imobiliário no Brasil em relação às ações. Quer dizer, o nosso mercado é proporcionalmente grande em quantidade de fundos. Os fundos ainda, de uma forma geral, são pequenos em relação aos fundos de fora, mas a gente já vê que eles começam a se consolidar, cada vez mais vão ficando com carteiras diversificadas. Então, assim, eu
tenho essa percepção de que o mercado está melhorando. Eu acompanhei essa evolução e a minha visão sobre tudo isso é uma visão positiva, uma visão otimista de um mercado que realmente está amadurecendo. Então já temos aqui a junção do que é esse produto fundo imobiliário, quer dizer, o Massaro com uma visão mais do financeiro, e o Danilo que tem uma experiência, uma visão muito focada para o imobiliário também, né? Obviamente que o Massaro não olha só para o financeiro no fundo imobiliário e o Danilo também não só para o imobiliário, mas se a gente pegar na experiência de cada um tem mais o pé no imobiliário, o outro mais nas finanças, né? Não, perfeito. Minha visão ela é totalmente imobiliária, só que a parte financeira ela vem junto com... A gente até comentou sobre a sua carteira ser quantitativa e tal. Essa análise de track record e tal, para você ver desempenho daquele fundo. Mas os fundos mudaram muito, né, ao longo desse tempo. Então, a gente pegar... Eu até divido 2018 para trás e 2018 para frente como a nova era dos fundos imobiliários, né? E aí a gente observa um volume de emissões muito grande, onde esse histórico mudou completamente, até o IFIX como proporção, a gente tinha o IFIX 100% de tijolo no início, e aí isso veio caindo drasticamente, agora a gente está 50-50. Só que essa grande mudança passou mesmo de 2018 para cá. Então, quando a gente vai fazer esses track records, eu até faço uma análise prévia de 2018 para trás e uma outra análise de 2018 para frente. Marcos, né? Marcos, o Massaro falou. Mas eu acho 13... que faz sentido isso, né? Quer dizer, faz sentido porque, veja só, o mercado brasileiro de ações, né, o mercado no geral, ele passou por um período muito ruim. Quer dizer, a gente falou, por exemplo, de 2013, né? Em 2013, quando a Selic chegou lá embaixo, depois ela começou a subir. Os fundos imobiliários estavam indo bem, as ações estavam indo bem mal nessa época. Que foram quase 5 anos, se eu não me engano, de mercado completamente de lado. O interesse do investidor basicamente secou pelo mercado de renda variável. A crise de 2008 não passava no mercado de ações. Exato. E o mercado começou a ensaiar uma recuperação, o mercado como um todo, em 2016. 2016 que marcou, assim, a gente romper desse período longo de mercado de lado. Então, quando ele fala 2018, está altamente consistente. Quer dizer, o pessoal já começou a olhar para o mercado acionário, ainda estava um pouco chamuscado daquela fase de modismo dos fundos imobiliários, né? E aí começa a olhar para o mercado de fundo imobiliário, mas agora de uma forma diferente. Eu fico muito feliz, muito mesmo, de ver que os fundos imobiliários se recuperaram do baque reputacional, vamos dizer assim, que aconteceu lá em 2013. Que não é um problema, esse baque reputacional não foi por culpa dos fundos imobiliários, foi por culpa dos distribuidores de investimento que criaram uma expectativa errada, sugerindo que poderia ser um substituto para renda fixa. Eu também não conhecia o produto. Exato. Eu era agente autônomo nessa época, Massaro. Se alguém ligava na corretora e queria saber de fundo imobiliário, passavam para mim. Não importa, eu atendia cliente de todo mundo na corretora. Né? Para quem não sabe, agente autônomo tem sua carteira de clientes, o cara é meu cliente, eu atendo. Não é? É raro você deixar alguém atender o seu cliente. Exatamente. Mas aí o cliente ligava e perguntava, então, e fundo imobiliário? Ah, fundo imobiliário? Peraí, vou passar para um amigo aqui que ele te fala melhor. E às vezes o cliente do cara tinha uma posição grande de fundo imobiliário. Ele queria saber, e esse fundo, e aquele fundo, ninguém sabia o que era o produto. Então, por várias corretoras que eu passei, desde que eu me interessei e aprendi sobre fundo imobiliário, estamos falando de 2010 para frente, eu era muitas vezes o único cara da corretora que sabia o que era fundo imobiliário. E aí, você está falando de 2013, é essa fase. Exato. É isso aí. E depois teve, de lá para cá, o Danilo falou do crescimento dos fundos de papel. Você é um cara estudioso, gosta de estudar, de dar aula, e a gente, quando dá aula, a gente conceitua no PowerPoint, é uma maravilha você conceituar. Renda fixa é isso, renda variável é aquilo. Na vida real, meu amigo. Esquece esse conceito. E o mercado vai criando produtos e os conceitos vão se misturando. Fundo imobiliário, lá fora também, ele é considerado já um híbrido entre renda variável e renda fixa, certo? E aí no Brasil cresce pra caramba um produto que é um ativo de renda variável, chamado fundo imobiliário, que compra 100% dos ativos de renda fixa. O tal do fundo do papel. Como que você enxerga o fundo de papel nessa mistura toda? Eu enxergo assim, fundo de papel deveria ser tratado para todos os fins como um instrumento de renda fixa, né? Quer dizer, você está lá com instrumentos que representam crédito, né? Que tem sua remuneração na forma de juros
E é estranho, isso distorce inclusive o nosso índice, isso distorce o uso do índice como uma ferramenta da gente medir a temperatura do mercado imobiliário, tanto que eu tenho um certo saudosismo da época que o IFIX era um índice de imóveis, né? Mas enfim, a gente tem que aceitar isso como uma realidade, Sim, né? E conviver com ela e entender como funciona em comparação com outros, né? Exatamente. O Danilo, tava engraçado que o Massaro foi narrando uma época de 2013 que os fundos imobiliários estavam rendendo muito e que as NTNBs estavam dando muito retorno e tal, muito parecido com o que está acontecendo agora. Sim. Né? A gente estava com a NTNB pagando IPCA mais 6, agora ela já está caindo, então está dando altos retornos para quem comprou o título, e os fundos imobiliários entregando 1% ao mês, o sonho de todo brasileiro. Eu falo isso só quem é mais velho entende, mas lembra da tão sonhada bicicleta, né? Que o Silvio Santos falava? O 1% ao mês é a tão sonhada bicicleta de todo mundo que tem um dinheirinho para investir nesse país. Só aqui, né? Só que existe na cabeça de alguém 1% ao mês, porque um gringo 1% ao ano já tá feliz. Né? Não, você fala para um americano, para um europeu, assim, a taxa daqui, ele daria um braço por aquilo. Isso. Só que, quando você fala assim, então beleza, manda o dinheiro pro Brasil. Ah, não. Aí não dou mais o braço, não. Mas eu estudei com francês, que super interessado, hoje é um apaixonado por fundo imobiliário, e aí a gente tinha essas conversas sobre taxa de juros, e falava, cara, na França é 3% ao ano, você tá me falando desse negócio vai dar 0,8 no mês? É difícil mesmo de entender. Então, para quem é brasileiro falar 1% ao mês, é o sonho de todo mundo, mas não é o sonho dos outros, porque é algo impensável fora desse país, né? E os fundos imobiliários estavam entregando 1% ao mês na média do IFIX. Não precisava fazer loucura para ter 1% ao mês. Isso tem o quê? 3 meses? Já foi. 3 meses. Isso fechou muito rápido, né, nos últimos 4 meses. Mas ali de novembro de 22 até março, né, abril, começou a cair. Mas é importante mencionar de que a renda fixa também ficou mais cara. Exato. Porque se os fundos valorizaram, a curva B futura fechou. Quer dizer que os títulos ficaram mais caros. Ou seja, se você vai comprar uma B longa, lá, se você comprar em janeiro, você ia pagar um preço, X. Se você for comprar hoje, você vai pagar 20% mais caro. Ou seja, está 20% mais caro em investir em renda fixa e 10% mais caro em investir em fundo imobiliário. Então tem essa discrepância de valorização dos preços desde o início do ano até hoje. E aí tem aquela dúvida, né, das pessoas, se valorizou 10%, devo continuar comprando, não devo continuar? A minha visão é que continue normal com seus aportes, com o que você já vinha fazendo antes, porque o preço médio é apenas uma ilusão daquilo que reflete a sua carteira. Se você está com os bons ativos, você fez aquele stock picking, está confiável naquele produto, a questão de giro, para mim, ficar girando a carteira, para mim, não faz muito sentido. Eu gosto de ter esses ativos para carrego. Eu tenho uma carteira de valor que essa eu giro muito. Girei 3 vezes desde o começo, desde o início dessa carteira. Assim, ela tá batendo o dobro do IFIX, então tá em 20%, o IFIX valorizou 10%. Então, tô bastante feliz com o desempenho dessas carteiras, sem tantas loucuras, sem percentuais fictícios ali. Não, vou colocar 1,5, 2 em um, e aí depois no outro eu giro. E aí pra pessoa física que tá olhando aquilo, ela fala, como é que eu acompanho isso na velocidade que o analista tá pensando, como é que eu vou fazer essas transações, como é que fica imposto. E aí eu pensei mais nesses tipos de investidores e não mais no que uma máquina ou algum robô pode fazer. Eu acho que isso tende a, no futuro, ser mais automático. A partir do momento que a gente tem mais carteiras automatizadas, mais carteiras que são replicadas pelos bancos. Então, a partir do momento que você consegue plugar essas carteiras nesses veículos, você consegue passar para a pessoa física aquele pensamento de giro. Mas eu acho que por enquanto a gente tem esse cenário mais atual de carrego, do produto de fundo imobiliário ser um pouco diferente na minha visão do que de ações, eu acho que a gente tem que dar essa narrativa um pouco diferente, esse tratamento mais de viés imobiliário, que eu acho que é o meu pensamento mais inicial mesmo. Em geral, quem investe em fundo imobiliário está mais afim do rendimento mensal do que do giro com as cotas, mas tem público para tudo, né? E Massaro, você percebe isso também, que
essa recuperação da imagem que você falou dos fundos imobiliários, ela foi de tal maneira que hoje o fundo imobiliário ele é copiado, ele é replicado por outras classes. FIINFRA, FIAGRO, Tesouro Sim. Renda Mais. Ou seja, pagar dividendos, rendimentos, juros, o que for, pingar dinheiro todos os meses é uma característica que os fundos imobiliários trouxeram para o país e que o mercado financeiro pode ter torcido o nariz o quanto for. Chegou uma hora que todo mundo percebeu, é isso que o brasileiro, a brasileira quer. É isso que o mercado financeiro tem que entregar. Concorda comigo? Não, eu concordo, porque nós brasileiros, nós somos um povo de renda fixa. Quer dizer, nós fomos doutrinados ao longo de, assim, décadas, de gerações, com esse negócio do 1% ao mês. E assim, nós brasileiros, a gente acaba sendo, como um todo, um investidor muito conservador. Nós não lidamos bem com perda. Então, em alguns mercados mais maduros, assim, mercado americano, às vezes quando o mercado entra numa crise prolongada, um bear market, assim, que pode durar 1 ano, o típico investidor americano sabe que ele vai ficar 1 ano tendo retorno negativo. O investidor brasileiro típico não aguenta isso. Ele fica angustiado com 1 mês de retorno negativo. Então, essa coisa do ter retorno mensal, né, de ver o dinheirinho pingando ali, a coisa da vaca leiteira, isso faz parte do nosso ethos, assim, né? Faz parte do nosso código de valores, tá? E é perfeitamente natural que, né, lembrando assim, que investimentos são produtos, como quaisquer outros. Perfeito. Tá? Quer dizer, então, quando a gente fala assim do investimento, qualquer instrumento de investimento, um fundo de tijolo, ele não concorre com um fundo de papel. Ele concorre com tudo. Ele concorre com o tesouro direto, ele concorre com ação, ele concorre com o carro novo que o cara quer comprar, com a viagem que ele quer fazer. Porque tudo na economia está disputando o mesmo dinheiro. Então tem que ter argumentos de... Quer dizer, o que eu faço para esse cara mandar o dinheiro para o fundo e não gastar, fazer uma festa, né? E principalmente para não comprar um título de renda fixa, ao invés de comprar o fundo, que é a dúvida de todo mundo. Então lembrando os que o dinheiro é fungível, ele pode desenvolvedores... comprar os dois. Né? os desenvolvedores de produtos financeiros começam a olhar para isso. Porque é o produto que eles estão desenvolvendo. Olha, eu tô concorrendo com a carne, o espeto e o carvão que estão vendendo lá no supermercado. O cara vai pegar essa grana e fazer um churrasco. Né? Como é que eu faço para ele mandar esse dinheiro para cá? Então começa a olhar mais pro desejo, para a aspiração do investidor brasileiro, que é essa coisa de renda recorrente, né? E eu acho isso perfeitamente natural. Também é uma coisa positiva do nosso mercado que mostra que o nosso mercado cada vez mais vai ganhando uma personalidade própria. Exatamente, exatamente. Você gosta muito dessa questão do comportamento, da cabeça das pessoas. Você estava comentando que a carteira de fundos imobiliários da CDI, carteira do investidor, ela já está quase quantitativa. Sim. Explica essa história. Não, então vamos lá, né? É interessante você ter mencionado essa questão comportamental, porque o comportamento do investidor e as finanças quantitativas, elas se casam perfeitamente, né? A gente pode dizer que abordar os investimentos de uma forma quantitativa é exatamente uma forma de você tentar esterilizar os fatores emocionais. Então aquela coisa assim, da angústia, o que eu faço, o que eu não faço. Não, eu não vou fazer nada, eu sigo um modelo. Então nós seguimos modelos. E uma coisa interessante a ressaltar lá da CDI, carteira do investidor, é que assim, ela é uma casa de análise independente, ela não é uma research quantitativa, ela não é uma casa quant, mas na prática acaba sendo, né? Porque a gente começou a fazer diversas carteiras quantitativas, inicialmente para ações, que foram extremamente bem-sucedidas. Não tem ideia do que é isso, o que é uma carteira quantitativa? Então vamos lá, o quantitativo, né, ele vem de coisas quantificáveis, então de coisas que a gente consegue calcular, somar, multiplicar. Então uma carteira quantitativa ou uma estratégia quantitativa é uma estratégia em que ela pode ser totalmente traduzida de forma matemática ou computacional. Então ela tem pouca ou nenhuma margem, né, eu vou começar a usar uns termos não tão conhecido assim, discricionária, né? Então ela tem pouca margem assim para interpretação do analista, para percepção do analista, e ela segue um modelo matemático. Eu tenho que saber, eu sou advogado, eu tenho que saber a matemática para acompanhar essa carteira ou não? Não. Então tá bom. Isso é comigo, essa parte é comigo, né? Assim, quem acompanha a carteira só tem que seguir a carteira, certo. né? E
confiar, acreditar que nós lá sabemos o que a gente está fazendo, né? Essa é a parte importante. E quando você fala confiar que a gente sabe o que está fazendo, mas no bom sentido da coisa, vocês estão fazendo o menos possível. As decisões são baseadas num modelo matemático quantitativo. Tanto que assim, eu sou um analista que se eu trabalho muito, é porque alguma coisa está dando errado. Eu não posso trabalhar, né? Porque a maior parte do meu trabalho não é propriamente na gestão da carteira, mas é no desenvolvimento dos modelos. Então a gente desenvolve modelos, a gente testa, faz teste para trás com dados históricos, até ver, o modelo está consistente, beleza. Uma vez que o modelo está consistente, ele meio que funciona sozinho. Então nós temos algumas carteiras que são puramente quantitativas, quer dizer, ela praticamente não tem nenhuma intervenção humana. Nós temos algoritmos, ferramentas, nós temos algoritmos que fazem a seleção dos ativos. Então eles vão com base em certos critérios, que podem ser critérios de base fundamentalista, volume, etc. Então vai lá e seleciona, faz uma filtragem. E aí tem um segundo algoritmo que faz a montagem da carteira. Então ele que vai selecionar e falar, então como é que a gente vai montar, até por ser uma research comercial, né? Quer dizer, a gente distribui, publica relatórios para investidores, então nós temos alguns limites, né? As nossas carteiras, elas são carteiras que têm no máximo 10 ações. Às vezes eu consigo numa filtragem assim das ações passou 45, e agora o que eu faço? Como é que eu vou escolher, né? Eu tenho um algoritmo que faz isso, eu não faço essa escolha. Então vai lá uma máquina que moe aqueles dados todos e me entrega a carteira que seria a carteira perfeita. E aí ela vai sendo rebalanceada de tanto em tanto. Isso seria uma carteira quantitativa pura, né? Quer dizer, que uma vez que eu fiz o modelo, eu só aperto alguns botões ali e o negócio anda sozinho. Certo. Aí nós temos algumas outras carteiras, e aí que entra a nossa carteira de fundos imobiliários, que é semi-quantitativa. Então ela tem alguns elementos que são baseados em modelos, mas ela tem uma margem discricionária, ou seja, tem algum momento que eu vou ter que entrar ali e tomar uma decisão, né? Então, no caso da nossa carteira de fundos imobiliários, eu diria assim que ela é quase um smart beta, né? Ela se espelha no IFIX e ela é como se fosse um IFIX melhorado e menor, só com 10 ações. Então, a gente usa o IFIX como estrutura de alocação, né? A gente faz aquilo que se chama no jargão das finanças assim, de carteira de estratificação. Carteira de estratificação é quando você pega aquela carteira e fala assim, olha, eu vou investir em 20 ações, então eu quero quebrar 20 bloquinhos, cada um de 5%, e eu vou enfiar um em cada bloquinho de 5%. Ele é um modelo semi-quantitativo, ele é tosco, vamos dizer assim, ele não envolve matemática sofisticada, mas ele é extremamente funcional. Então a nossa carteira de fundos imobiliários, o que eu fiz? Eu quebrei ela em 10 bloquinhos e aí eu atribuo cada bloquinho daqueles a um setor que tá dentro do IFIX, né? O IFIX ele tem vários setores, alguns são bem fragmentados, mas eu pego ali por aproximação. Então eu pego e olho o que corresponde a cada coisa no IFIX e atribuo uma caixinha para cada um daquilo. E aí, fazendo um jabá pro Clube FI. Aliás, eu descobri hoje que vocês pronunciam Clube FI. Eu sempre falei Clube FI. Na verdade, né? Cada um fala cada um fala o que quiser. Então, beleza. Eu vou falar Clube FI porque vocês falaram isso, né? Fazendo um jabá do Clube FI, nós fazemos essa divisão interna lá da nossa carteira usando os seus critérios de setorização, que são diferentes de algumas outras plataformas, né? Que dizem ali o que é cada fundo. Então a gente usa os critérios de vocês, né? Atribuindo. Então, por exemplo, hoje, aproximadamente 40% do IFIX é papel, é renda fixa. Então nós temos 4 bloquinhos da nossa carteira que são destinados a fundos de renda fixa. Nós temos 2 bloquinhos que são destinados à logística. Nós temos um bloquinho para shopping, aí vai. Então isso é o semi-quant, porque eu criei uma regra, isso é algo que eu poderia transformar em um programa de computador e o computador executaria isso para mim. Depois disso entra a parte discricionária, que é a parte analista, que eu vou ter que pegar os fundos dentro de cada setor e ali eu vou ter que selecionar. E quando eu faço a minha seleção, né, aí então setor, veja que setor não existe para mim. Eu, pessoalmente, como investidor, eu tenho a minha visão sobre alguns setores. Mas dentro da nossa
da nossa metodologia, o setor acaba não tendo muito peso, isso vale inclusive para as carteiras de ações, mas quando eu vou selecionar dentro de cada bloquinho, aí eu olho principalmente indicadores fundamentalistas, eu olho aquelas coisas óbvias, né? Então eu olho o preço sobre o valor patrimonial, né? Para ver se tá caro, se tá barato, eu olho o dividend yield. Ocasionalmente eu olho alguns fatores de base qualitativa, então, por exemplo, comportamento de gestor, percepção de investidor, quer dizer, coisas que a gente não consegue traduzir em números, mas que são relevantes. E um fator muito importante, que eu diria que talvez é o fator principal, já que lá na CDI nós somos obsessivos com a questão de gerenciamento de risco, é a distribuição interna das carteiras. Então a primeira coisa que a gente vai olhar é olhar a distribuição interna do fundo para ver se ele é bem pulverizado. Ele tem que ser grande e diversificado, não basta ser grande, tem que ter muitos ativos dentro da carteira. Então, quando a gente entra, por exemplo, na plataforma do Clube FI e vai ver lá a parte de ativos, fica aquele gráfico de pizza. Lá eu quero ver aquela pizza o mais recortada possível. Sei, né? Que nem carioca come aperitivo. Assim. Exato, não tipo que nem isso. Paulista que faz em 8 pedaços. Não é para cortar em fatia grande, é fatia pequena. Isso dá fogo no parquinho, hein? Ketchup e mostarda, então, na pizza. Não, isso aí é pena de morte. Isso aí não pode. Comer com a mão também não. Mas enfim, então esse é o nosso fator principal de escolha. Como a gente só tem 10 fundos que a gente pode alocar, porque é uma carteira comercial, então já que eu não posso fazer uma mega distribuição aqui, eu quero essa distribuição dentro. Perfeito. Então a gente olha, né, quer dizer, são basicamente esses fatores principais, né, quer dizer, valor, yield, né? Eu sei que o pessoal fala assim, não é para olhar só yield, mas yield é importante, sim, né? Afinal de contas, o pessoal está querendo renda. E você diria que essa carteira é para quem tem mais objetivo em renda recorrente ou também no giro e ganho de capital? Ganho de capital também, mas com pouco giro, porque, assim, como eu falei, essa carteira é quase um ETF. Ele é um smart beta, na verdade. Ele espelha, né, o IFIX, a gente dá uma melhoradinha ali, uma coisa ou outra, reduz o tamanho dele, mas o objetivo nosso da carteira é superar o IFIX, coisa que, diga-se de passagem, a gente vem conseguindo, levando o seguinte... A carteira, uma coisa interessante sobre a carteira do investidor, a CDI, a Research, né? Ali a gente trabalha com alto grau de transparência, então nós temos uma plataforma que é muito interessante. A plataforma é como se fosse uma rede social em que cada carteira é um personagem dessa rede. Então todo o track record de todas as carteiras está lá dentro. Todas elas são auditáveis. Então ali não dá pra gente fazer o que muitos analistas fazem às vezes, que é, vou esconder aquilo que, né, a sujeira e vou mostrar o lado bom. A gente não consegue fazer isso, porque a plataforma não permite. Então, por exemplo, a nossa carteira de fundos imobiliários, se você for ver ela, todo o histórico dela desde o começo, ela é bem antiga, antes de eu mesmo entrar na empresa, para ter ideia, ela, no histórico total dela, ela ainda está um pouco abaixo do IFIX. Porém, desde que a gente mudou a metodologia dela, que ela virou essa coisa semi-quantitativa, ela ficou boa. Então hoje, num período de 6 meses, né, ela começou a ficar desse jeito em fevereiro desse ano. Então são 5 meses. De 6 meses para cá, a gente tá alguma coisa aí na faixa de 2 a 3% acima do IFIX e em 3 meses, 4% acima do IFIX. Basicamente com zero giro. Então a gente não fica girando muito a carteira. Uma carteira quantitativa típica na carteira do investidor, na CDI, a gente gira ela a cada 3 meses. A carteira nossa de fundos imobiliários, ela pode ter uma periodicidade até maior. Então ela é de baixíssima manutenção. Então eu diria que ela é para aquele investidor que assim, tá usando mais o IFIX como referência, querendo superar o IFIX com uma carteira pequena, com uma carteira sem custo, porque não tem o custo de um ETF. Um ETF, ainda que seja um custo baixo, é um custo, né? Ali não teria o custo, ele teria, né, quer dizer, todas as distribuições para ele, etc e tal, com manutenção muito baixa. Danilo, posso dizer que a sua carteira ela é semi-quantitativa? Tem um primeiro filtro que é feito só na matemática. E aí depois você entra escolhendo os fundos ali, né?
Eu acho que não. É que pela sua orientação para o imóvel, né? Isso é muito difícil de você traduzir numericamente. Né? Eu vou analisar assim, as carteiras, eu esqueço tudo o que aconteceu no fundo. De rentabilidade, de dividend yield, esquece tudo. Sim, mas, por exemplo, ele fazer parte do IFIX é importante para você, ele ter o mínimo de liquidez é importante para você. O primeiro filtro, eu diria que é quantitativo. O primeiro filtro que eu coloco, assim, quantitativo é liquidez. IFIX eu colocava, mas aí eu tive que colocar um fundo que não estava no IFIX que eu gostava bastante, e o fundo virou pro IFIX depois que foi para a carteira. Uhum. Então, essa questão do IFIX também já sanou, e é um dos fundos que mais sobe hoje na carteira, subindo mais de 30%. Então, essa questão do IFIX eu liberei um pouco, porque ele já tinha uma liquidez, e aí a liquidez aumentou ainda mais depois. Mas eu acho que liquidez é um fator muito importante e para critério quantitativo, assim, objetivo. Primeiro critério, sem liquidez eu nem olho esse fundo porque eu sei que o cara vai ter dificuldade de negociar no dia a dia, por mais que seja para mais pessoa física, que o ticket é menor, eu não queria essa dor de cabeça por questão de volatilidade das cotas também. Então, primeiro, liquidez e aí volatilidade. Quanto que essa cota vem mexendo ao longo do tempo, eu também faço uma olhada de variação da cota, mas é uma coisa que meio que puxa a outra. Uhum. Do resto, aí eu avalio muito mais gestão, portfólio de imóveis é o primeiro critério, e aí eu olho para frente, capacidade de geração de caixa futura desse fundo. Dentre aqueles que eu já pré-selecionei com base nesses critérios que são semi-quant que você disse, eu acabei discordando. Acho que a gente pode colocar o quant nesse caso dentro de uma escala, né? Exato. Quer dizer, o Danilo, vamos dizer assim, que ele é uns 20% quant. A carteira da carteira do investidor, talvez ela seja assim, 50% a 60% quant. Né? Perfeito. Acho que uma carteira de ações típica nossa lá seria 100%, né? E ela caminha para ser 100% quant ou é a natureza do fundo imobiliário que é um bicho diferente de ação, de título público, que faz com que ela tenha que ser parte quant e parte qualitativa? Eu queria que fosse 100% quant, porque 100% quant significa dar menos trabalho, né? Uhum. Mas eu ainda não consegui descobrir como fazer isso. Né? Um dia talvez eu consiga, mas hoje eu tenho essa limitação. A gente já fez testes, já tentamos, não foi por falta de tentativa, né? Mas uma carteira de fundo imobiliário 100% quant não funcionou. No mercado americano, talvez funcionasse. Porque lá, assim, no mercado americano você tem uma quantidade de fundos que ela é apenas um pouco maior do que a quantidade de fundos do Brasil. Talvez nem seja mais, talvez eu esteja atualizado com isso, mas a quantidade de REITs, né, a última vez que eu vi ela era, acho que tinha 50% a mais da quantidade que tinha no Brasil. Só que eles são muito grandes e eles são muito diversificados internamente, então dá para você trabalhar só com indicador fundamental, quer dizer, você consegue efetivamente analisar como que analisa uma carteira de dividendos. Então fora do Brasil, talvez desse certo, eu não testei, vou testar em algum momento. Aqui no Brasil a gente não conseguiu fazer funcionar, porque de novo aqui o fundo imobiliário ele está mais próximo do imóvel do que do ativo financeiro. E eu acho que concordo com você que isso tem a ver com o tamanho e a gente está começando a ter fundos grandes, né? Principalmente os fundos de varejo, porque compram imóveis pequenos e baratos. Tá certo? Em grande quantidade, né? E aí o detalhe do imóvel começa a pesar menos e a capacidade da gestão, que é algo absolutamente qualitativo, né? Vai ter um peso maior, né? Muito maior, e aí quando você avalia a capacidade de geração de fluxo de caixa futuro, fica cada vez mais difícil você avaliar imóvel a imóvel. E aí você começa a ver o contexto como um todo e como a gestão trabalha esses imóveis, e aí vem a questão quantitativa histórica do fundo, de fazer boas compras, vender acima do patrimônio, que é a coisa mais óbvia que o cotista espera, porque se fosse para vender sempre no VP, não carregava esse imóvel. E aí entra em outra discussão que é um pouco mais polêmica, mas voltando... Vocês queriam fogo no parquinho, se virem aí, tá? Eu tô fora dessa. Mas assim, a qualidade da gestão ela fica cada vez mais presente e aí a questão do histórico e track record da própria gestão fica cada vez mais importante. Mas isso não impede que novas gestoras possam também fazer bons trabalhos, mas isso a régua vai ficar cada vez mais alta para esses novos que vão chegando no mercado. O tamanho ele é importante, né? Sim.
Não, então quando você tem coisas muito grandes e muito... Porque lá fora, às vezes você tem diversificação... Além da diversificação na carteira, você tem diversificação setorial dentro da carteira. Isso facilita muito... Assim, facilita a análise do ponto de vista de quem quer fazer uma análise minimalista. Fala, eu não quero ver o que tem aqui dentro, eu quero ver, né, PL, dividend yield, essas coisas todas. Isso facilita muito. Do ponto de vista de quem quer ver ativo por ativo mesmo, complica. Mas para fazer uma carteira quantitativa, quer dizer, você ter muitos fundos muito grandes e muito diversificados, isso ajudaria. Nós vamos chegar nisso no Brasil em algum momento. Já evoluiu muito em relação ao que estava, mas sim, ainda acho que vai mais uns anos aí pela frente. E o que dificulta a minha vida, desde que eu iniciei essa questão de análise de fundo imobiliário, é a questão da alavancagem dentro dos fundos. Porque cada gestora adota um tipo de estratégia com relação a mercados que não conseguem emitir, vai lá e faz uma securitização e faz aquela aquisição parcelado, né, ou até mesmo através do CRIs. E aí você projetar esse fluxo e chegar no FFO yield com base num fundo que vem com uma alavancagem, que tem compromisso de pagamento, se você não sabe como é que o fundo vai quitar, ele sei que ele vai se virar, ou ele vai vender, ele vai postergar essa dívida, e aí fica difícil você fazer análises futuras a 1 ano ou 2 anos. E aí o que a gente faz? A gente faz uma simulação, mesmo critério para todos, e compara. Só que você, a partir do 2º ou 3º ano, onde a maioria das dívidas vão vencer, por exemplo, com essas aquisições, a gente pode ter um mercado já de alta e essas dívidas não existirem mais. Então, tudo aquilo que eu projetei pode ser que não vá se concretizar. Então, a questão da alavancagem piorou muito a vida dos analistas na projeção de fluxo de caixa imóvel a imóvel. Então, a análise do contexto global por fluxo de caixa daquele fundo, considerando a alavancagem terminando, eu acho que está sendo mais ideal para mim, pelo menos para mim até agora. Mas, assim, dificultou demais, porque você tem fundo com 60% de alavancagem que não tem tanto problema com outro que está com 20%, com a dívida vencendo agora. O que está faltando? Transparência? Acho que não. Acho que a transparência até aumentou mais, mas a questão a transparência de como que vai ser lidado em caso de estresse. Isso eu não vi tanto, assim. Eu vi assim, não, tá, esse é o tanto que vai vencer, tal data e taxa. Mas não tá assim, se chegar aqui e eu não tiver dinheiro, o que eu vou fazer? Mas acho também, acho difícil colocar isso, né? Você tá falando assim, estamos no ringue, eu estou perdendo a luta, e aí o meu técnico fala, pra virar essa luta, você vai ter que usar tal tática. E aí eu saio e falo, eu vou bater do lado esquerdo. Não dá pra contar isso pro mercado, né? E numa visão de mercado que a gente não tem transparência, inclusive nem perto da transparência dos REITs, de valores de locação, porque isso é poder de negociação do inquilino com o fundo, e lá fora é tudo muito mais transparente. Então, aqui a gente depende de dados de consultorias que municiam o analista com relação ao preço do metro quadrado que está sendo pago naquela região, e aí daquele preço pedido, né, que não é o preço de negociação, aquele é o preço pedido, você começa a fazer análise de inferências para o próprio fundo. Mas, Sara, você falou de um critério aí que está na minha cabeça faz tempo e eu tô pensando quando que eu vou fazer essa pergunta. Você falou assim, eu analiso a qualidade da gestão e a percepção do mercado em relação à qualidade da gestão. Sim. Isso tem a ver com você. Você que está assistindo aí. Como é que você sabe a percepção de quem está assistindo em relação à qualidade da gestão? Eu digito o ticker ali no Clube FI, aí eu vou ali nos comentários e eu vejo o quanto que estão xingando. Sei. Basicamente é isso. Se estão xingando muito é porque a percepção não está boa. Mas enfim, isso é uma coisa puramente qualitativa e que envolve, assim, busca em redes sociais, busca em conteúdo. Quer dizer, eu literalmente quero saber se o pessoal está falando bem ou se está falando mal. Né? Quantas vezes na vida você achou um comentário de alguém falando bem? Porque nos últimos mais de 10 anos que eu acompanho isso, eu só vejo... Não, falando bem é difícil. O que a gente vê é falando pouco mal. Inclusive, uma coisa interessante é que, assim, dentre as ferramentas de um analista quantitativo, né? Agora não mais, tá? Agora, o que eu vou falar agora já não tá funcionando tão bem. Mas era comum, por exemplo, o pessoal... se conectar nas APIs do Twitter
e buscar lá dentro certos dados, buscar tickers, etc, para ver exatamente, fazer uma análise de sentimento lá dentro. Depois que começou a onda da inteligência artificial, o Elon Musk comprou o Twitter, ele bloqueou tudo lá, que ele falou, esses dados agora são só para mim aqui, né? Ele provavelmente vai querer fazer a inteligência artificial. Mas tem gente que faz isso ainda com as buscas do Google e tudo mais. Mas no Twitter era muito tranquilo de fazer, porque você se conectava na API do Twitter, você conseguia ver tudo que estava se falando sobre um determinado termo. Então tem gente que faz esse tipo de análise. A gente não faz, tá? A gente não usa esse tipo de ferramenta, então acaba sendo uma coisa mais intuitiva mesmo, né? Até porque, assim, o Twitter é muito poluído, né? De fazer uma análise com base em dado do Twitter fica uma coisa muito estranha. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ver os portais mesmo, né? Ver os grandes portais e quando tem área de comentário ver alguma coisa. E eu gosto muito de ver o próprio Clube FI. Quer dizer, tem ali os comentários do pessoal ali que ajudam a tirar uma temperatura. Tem um viés, a gente sabe disso. O pessoal às vezes é bem raivoso ali. Por isso que eu quis voltar essa pergunta, porque tem casos, acho que o Danilo concorda também, em que aquela massa que pode ser enviesada. Tá certo? Tem mais de 2 milhões de pessoas que investem em fundo imobiliário. Infelizmente não tem 2 milhões de pessoas que comentam no Clube FI. Mas as pessoas que comentam no Clube FI gostam de acompanhar muito de perto e tal, mas pode ser uma massa enviesada. Tá? Mas o que a gente vê no fórum do Clube FI, em rede social, tipo Instagram, essas coisas e tal, WhatsApp, grupo, geralmente é muita crítica. E às vezes acaba acontecendo uma percepção em relação a uma gestora para os dois lados, que realmente é difícil da gestora mudar essa percepção. Você concorda? Às vezes sai um negócio, uma venda e tal, você olha e fala, nossa, que venda boa, mas é dessa gestora, vão falar mal. Você enxerga isso como analista? E isso influenciar até emissões. Então, a gestora que ia fazer uma emissão para poder fazer alguma aquisição, aconteceu com o VBI, no caso, né? O fundo deixou de fazer a emissão por causa do ruído, não fez, e se tivesse feito, teria entregado mais valor pro cotista. E isso, a pessoa que está ali no fórum ativa, ela não está dentro da gestão, e o que às vezes dá a impressão é de que ou é vilão ou gênio, a gestão é o vilão ou o gênio. Não existe a pessoa, o time que está por trás. O contrário é verdadeiro. Às vezes tem fundo que, pelo menos, né, investimento é opinião, afinal de contas. Tem fundo que eu acho uma porcaria e que as pessoas acham maravilhoso, a gestão maravilhosa. Mas você sabe que com isso a gente volta para aquela clássica frase do Keynes, né? Em que ele dizia assim que o mercado de ações, o mercado financeiro de uma forma geral, é como se fosse um concurso de misses, onde os jurados eles não estão elegendo a mais bonita, mas sim aquele que eles acham que os outros vão achar a mais bonita. Interessante. Então essa análise de sentimento é uma coisa horrorosa, né? Porque a gente está tentando analisar a percepção das outras pessoas. Né? Então vê assim, olha, eu posso até saber que a gestão é boa. Eu conheço a gestão, jogo futebol com o gestor, né? Sei quem é, mas eu sei que tem impacto se as pessoas falarem. Então eu tenho que levar esse tipo de informação, que é uma informação completamente irracional, às vezes motivada por raiva, por ressentimento, etc. e tal. Entra aí o lado comportamental e tem que entrar, acaba tendo que entrar na decisão. Então é uma coisa meio bizarra. E outra coisa assim da análise de sentimento é que é assim, por que funciona algumas vezes, né? Não é uma coisa infalível, mas por que às vezes funciona? Porque é que nem valuation. Quando a gente faz um valuation clássico, né, de desconto de fluxos futuros, é muito comum a gente criticar a valuation, falar assim, a valuation é uma porcaria, não serve pra nada, tá colando um monte de chute, né? Tá chutando aí receitas futuras, né? Quer dizer, isso aí é pura chutometria. Sim, é pura chutometria, tá? Dificilmente a gente vai chegar num cenário preciso de antecipação do futuro usando valuation. Mas a gente consegue sim comparar uma coisa com a outra. Se a gente pegar duas empresas do mesmo segmento, parecidas, se os chutes tiverem critérios parecidos, o resultado usar atual... o mesmo baseline, né? É comparável. Nós vamos conseguir comparar. Então, por isso que eu falei assim, que quando eu entro num fórum e eu vejo o pessoal falando mal, eu consigo ter dados dali, eu consigo, de forma intuitiva, extrair dados, vendo assim, ó,
estão falando mais mal desse do que do outro. Né? Tá pior aqui do que lá, né? Interessante. Então, esse tipo de coisa, quer dizer, pela quantidade de menções negativas, assim, ou pela raiva do pessoal, a gente sabe que o pessoal é enviesado, as massas são enviesadas, os caras gostam de falar mal, dificilmente nós vamos ver alguém falando bem de alguma coisa. Mas, né, tem aqueles que a gente vê que o pessoal tá batendo com mais gosto. Isso pode nos trazer alguma informação. Né? E geralmente são os mesmos? Não, assim, no meu histórico de analista, eu não percebi um padrão, tá? Mas é possível. Eu não percebi porque eu também não procurei, né? Porque a cada rodada de carteira que eu faço, eu tenho que seguir aquele roteiro. Mas é possível que eu consiga identificar algum padrão se eu for atrás disso. Né? Eu, particularmente, não é que eu ignoro, muito pelo contrário. Eu vejo os comentários, eu vejo as críticas, eu me questiono em relação àquelas opiniões que são diferentes da minha. Mas eu também noto que a coisa mais rara do mundo é alguém falar bem. Se o fundo vendeu um imóvel, primeiro comentário, vendeu o melhor imóvel do fundo. Todos os imóveis do fundo são melhor, porque qualquer um que seja vendido vai ser dito como o melhor imóvel do fundo. E na semana passada a gente teve a oportunidade, ao convite da 20 Partners e da Fullwood, de conhecer um galpão. Né? Fomos lá na inauguração do Castelo Business 57 na Castelo Branco, tal. Coisa impressionante, galpão de 62 mil metros quadrados, aquilo tudo que a gente fala nos conceitos, nas aulas, 12 metros de pé direito, piso nivelado a laser, uma coisa maluca, impressionante. E aí, batendo papo e tal, e um cara falou, faz, assim, sei lá quantos meses que a gente está negociando aqui para alugar o imóvel, cada reunião tem 3, 4 horas e tal, não sei o que. Eu falei, cara, legal saber, o dia que sair o fato relevante e você disser, aluguei o galpão, vamos falar que você alugou barato. Você pode ficar 20 horas em cada reunião e extrair o máximo possível do inquilino. O dia que você alugar, vão falar que você alugou mal, que alugou barato, que o inquilino é bom e tal, não sei o quê. Mas não tem problema, se o baseline é esse, tá tudo resolvido. Né? O que não pode é dizer, você alugou mais barato do que o outro. Né? Sim. E aí tem um viés até da gestão como um todo, né? O gestor, ele tá olhando também para o que o outro gestor tá fazendo, e se ele não fizer pior, tá bom, né? Por aí. Então, de novo, assim, análise de sentimento para avaliação absoluta não serve para nada, mas para avaliação comparativa ela pode servir. Se bem que isso, assim, é uma coisa muito pequena, é um fator, tipo assim, um fator de desempate quando todo o resto empatou. Certo. Raramente isso acontece. Né? Interessante. Ô Danilo, você soltou aí, acendeu um pavio da venda acima do laudo do valor patrimonial. E o Massaro também já deu uma luz sobre isso. Né? Você pode achar que o laudo é um chute, mas tem uma razão nisso aí. E aí você falou assim, se vender acima do patrimonial é o mínimo que se espera. Afinal de contas, se for para vender no patrimonial, não precisa vender. Vou traduzir isso da seguinte maneira. Você compra um título de renda fixa, que está dando IPCA mais 6. Daqui 5 anos eu vender a um preço que quem comprar tem IPCA mais 6, eu fiquei carregando 5 anos o título e vendi ele exatamente pelo mesmo preço. Quando que eu vou vender se eu não tiver necessidade de vender? Quando aquele título estiver entregando algo como IPCA mais 4, tiver bem mais caro para quem vai comprar do que eu comprei. Perfeito. É essa a ideia. Então, quando sai uma venda e o fato relevante fala assim, vendemos acima do valor patrimonial, o valor patrimonial estava errado, ou se fosse para vender no valor patrimonial, não teria que ter sido feita a venda? A gente está fazendo esse estudo de todas as transações dos últimos 5 anos que eu pego nessa era moderna que eu falo dos fundos imobiliários de 18 para cá. E o que eu tenho percebido é que as grandes transações, aquela entre fundos, elas acabam ocorrendo no patrimonial. Ou seja, quando a transação é muito grande, tem fundos... É pago o preço ali dentro, muito próximo, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo do que está dentro do fundo. Agora, quando o fundo faz compras em atacado... Quando o fundo consegue fazer uma compra pontual ali no mercado e ele vai montando aquela carteira, normalmente ele compra com algum desconto, ele consegue comprimir o cap rate e aí vendeu acima do valor patrimonial e aí essa venda pontual ela é acima do VP. E minha opinião, quando você tem... E aí, se eu pegar 2018 para cá e olhar o PVP médio dos fundos só de tijolo,
você vai ver que os fundos negociam em média no patrimonial. Então, é uma análise quant legal de se fazer, que as transações ocorrem muito próximo do patrimonial. O PVP de transação, ou seja, o que o investidor está disposto a pagar, está próximo do patrimonial. Então, por que eu vou vender abaixo, né? Então, acho que abaixo está sanado. Por que eu vou vender no patrimonial? Talvez eu vou precisar quitar uma dívida que está mais cara. Então, tem algumas situações. Mas se eu quero realmente ganhar dinheiro e para comprar outro imóvel, e aí fazer esse giro de carteira, na minha visão, tem que ser acima do patrimonial. Quanto mais acima, melhor, mais significante a venda. Todo mundo pega alguns casos pontuais para determinar. Não, mas esse fundo aqui vendeu 30%, 40%. Tá, mas ele comprou 60, 80 lojas, ele conseguiu um bom desconto, tá vendendo para alguém local. E é isso que se espera da gestão, que ela faça bons negócios com os imóveis. E aí, toda vez que sai uma transação, eu demoro acho que 1 ou 2 dias para avaliar se essa transação foi boa ou não, porque eu pego o histórico, pego o que aconteceu. Eu gostaria de ter essa velocidade que as pessoas têm de falar assim, foi ruim. Em 5 minutos a pessoa fala, foi. Eu falo, caramba, como que esse cara consegue, né? Aí eu pego o histórico, quanto que foi, quando que comprou, calculo TIR, pego a inflação, trago o valor presente, vejo o cap rate. Isso demora 1 dia, 2 às vezes, quando vem de outro fundo aí. E aí a pessoa em 15 minutos já colocou o comentário, já tem post no Instagram de que poderia ter sido menor o cap rate. Caramba, como que vocês conseguem? Me ensina, porque eu também gostaria de saber avaliar nessa velocidade. Sempre poderia. 7-1 poderia ter sido 15-2, lógico, mas foi 7-1. Foi aí a gente volta para a questão do baseline. Né? A gente volta para a questão do baseline. A gente parte do princípio de que o comportamento default normal da pessoa é falar mal. A questão é o quanto. É o quanto. E o Massaro, você voltar à questão comportamental, a paixão e tal, que você procura, como é que você falou, esterilizar, né, com os modelos quantitativos. Sim. E você falou, fundo imobiliário é só um ativo e concorre com o dinheiro do carvão e do churrasco. E eu concordo com você. Só que fundo imobiliário, principalmente fundo de tijolo, tem imóvel lá dentro. E aí é paixão nacional. Total. Sim, total. Sim, porque tem a coisa palpável, né? Aquela coisa que o sujeito põe a mão na parede, assim, ele fala, eu sou dono disso aqui, né? Então existe paixão. E a gente vê a paixão, por exemplo, nesses comentários de rede social, quando a gente vê pessoas defendendo o fundo. Tá? A gente vê pessoas atacando o fundo, mas ocasionalmente vê defendendo o fundo. Sim. Isso é mais bizarro. É mais louco. Né? Porque acontece às vezes com ação também, né? Tem gente que torce como se estivesse torcendo para time de futebol, né? E eu acho, assim, eu pensando como analista, como investidor, como professor, às vezes eu olho isso, eu acho muito engraçado, né? Porque eu vejo no caso de ações, por exemplo, as pessoas falando assim, não, porque eu sou sócio de tal coisa. Eu já vi gente colocar no perfil do LinkedIn, assim, profissão, sócio Magazine Luiza, 100 ações. Sócio Itaúsa, 200 ações. Nossa, juro que eu vi isso. Tá? Isso é bizarro. Não é brincadeira, né? Pô, que a gente tem quantos imóveis, então, lá no LinkedIn? Exato. Não, então, assim, quando a gente compra uma cota de fundo imobiliário ou uma ação, de fato a gente se torna sócio, legalmente falando. Mas a gente não é sócio no mesmo nível de igualdade que tá ali, né? E as pessoas, às vezes, eles têm essa paixão, assim, aquela coisa assim, de tipo, não, como eu vou lá na assembleia da Itaúsa, da Magazine Luiza, né? Vou lá abraçar a Luiza Trajano, né? E aí, como é que tá o nosso negócio, né? Então, às vezes, o pessoal faz uma imagem meio fantasiosa, assim, quer dizer, eles são sócios, mas calma, cara, não é assim, né? Você não vai ser recebido na assembleia com tapete vermelho, não é do jeito que você tá achando, né? Então, assim, a postura racional do investidor deveria ser evitar ter esse relacionamento afetivo com o investimento. Mas as pessoas têm, e no caso do imóvel, tem mais ainda, entre outras coisas, porque o imóvel é visível, principalmente um imóvel muito visível, um shopping, né? Fala, olha, filhão, olha aqui, nós somos dono disso aqui, né? Tem 10 cotas. Nesse caso, até já falei com o Cardoso, de que no Clube FI a gente mostra, às vezes, a quantidade de metro quadrado dali da carteira. Eu falei, Cardoso, isso daqui a gente pode até tirar, porque a pessoa ela não é dona, né, desse metro quadrado e ela não tem diligência nenhuma, a não ser que seja um monoimóvel, né, que aí tem uma assembleia.
sobre a capacidade de venda. Acho que lá atrás isso fazia muito sentido, né? Quando o Clube FI foi concebido. Então acho que esse e isso que você falou é um dos pontos que eu queria mudar. Eu vou entrar na casinha do banheiro onde fica privada no shopping, vou me trancar lá dentro e falar, aqui é meu. Aqui é meu. Semana passada falamos muito de banheiro de shopping. Muito de banheiro de shopping. É verdade, falamos muito. Antes da gente encerrar, eu queria mostrar o Clube FI. Você compartilha com a gente, ó. Gostou das ideias semi-quant do Massaro? Ou gostou da forma de selecionar os fundos imobiliários do Danilo Barbosa? Você vai vir aqui no Clube FI, produtos e serviços, relatórios de análise. E aí, quem é assinante do Data Plus para cima, vai buscar aqui, ó, Clube FI, claro, mas carteira do investidor, nosso parceiro. Tá aqui o analista, o André Massaro. Então você pode encontrar, ó, atualização da carteira do CDI. Tá vendo que para mim aparece visualizar? Porque eu sou assinante. Se você não tá vendo visualizar, é porque você não é assinante ou não é assinante do Data Plus. Aí faça o upgrade, né? Faça o upgrade, clicou aqui, ó, vai abrir a carteira Quant do CDI do André Massaro. A carteira Demi-Quant. Vamos deixar ela mais bonita? Sim. Não, agora eu vou sair daqui transformado. Olha lá. Demi-Quant, mas agora gourmetizaram a minha carteira. Gourmetizamos a carteira do CDI. Tá tudo aqui. E a mesma coisa, lógico, com a carteira do Danilo Barbosa. Então, novamente, produtos e serviços, relatórios de análise, você vai encontrar carteira, e não é só carteira, né, Danilo? Tem, por exemplo, aqui... relatórios semanais, tudo mais, né? Análises específicas de setores. Eu gosto de explorar os setores, gosto de explorar o que tem dentro desses ciclos imobiliários. E, inclusive, vamos começar agora a acelerar mais videoanálises, que é a grande coqueluche agora do Clube FI. Bom, Massaro, a gente precisa terminar, mas apesar de todo o seu esforço quant aí, fundo imobiliário hoje tem um lugarzinho no seu coração? Posso dizer isso? Claro que tem. Sempre teve, eu sempre gostei, eu sempre simpatizei. Eu continuo achando que o fundo imobiliário é a porta de entrada ideal para o mercado de renda variável, porque permite essa transição controlada, né? Uma exposição controlada ao risco. Então, assim, eu duvido que o mercado de capitais, o mercado de renda variável brasileiro, ao menos para o investidor individual, cresça sem que esse crescimento passe pelo setor de fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário é a passagem, né? Quer dizer, a melhor coisa que um investidor que está habituado com a renda fixa faz para si próprio, para se expor à renda variável, é começar por fundo imobiliário, porque não dá aquele impacto tão grande. Então, assim, tem lugar no meu coração, sim, sempre teve, nunca antagonizei. Uma ou outra vez, assim, eu já impliquei com fundo imobiliário, já tive as minhas implicâncias com fundo imobiliário, por conta dessa pouca maturidade do mercado brasileiro. Quer dizer, sempre foi um incômodo para mim o fato da gente ter muito fundo e muito pequenos, né? Um monte de fundinho. Mas isso está mudando. E é um processo, né? Tá melhorando a cada dia. Então, logo, como eu imagino assim, questão de alguns anos, assim, eu tenho certeza que o mercado vai estar bem mais consolidado, bem melhor nesse aspecto, né? Quem sabe até vai dar um dia para fazer uma carteira 100% quantitativa aí, né? E pensando no lugarzinho do seu coração, falando então em portfólio, você tem um número assim de quanto deveria num portfólio estar dedicado a fundos imobiliários? Toda vez que a gente fala isso, frustra os apaixonados. Né? Porque tem gente que fala deveria ser 129% do seu patrimônio em fundo imobiliário. Sim. Né? Não é. E quanto seria na sua opinião? Eu não tenho um número, né? Porque eu vejo assim, essa questão do percentual depende muito do patrimônio da pessoa, depende de objetivos. Então, assim, aquela pessoa que tem um patrimônio relativamente pequeno, né? Provavelmente muito pouco, porque tem a famosa reserva de emergência, né? Quer dizer, a pessoa precisa ter uma reserva de liquidez, que tem que estar em renda fixa, pós-fixada, de liquidez diária. Mas assim, a partir do momento que ela tem uma reserva de emergência constituída, vai uma coisa
puramente de preferência. Quer dizer, se a pessoa ela se sente assim, ela se sente à vontade, gosta de imóvel, ela pode ir a 100% sem problema nenhum. É como a pessoa que investe em imóveis diretamente, não por meio de fundos. Quer dizer, nós temos muitas pessoas aí que tem aquela reserva de liquidez e o resto está tudo imobilizado. Perfeito. E as pessoas estão super tranquilas com isso, porque são imóveis bem geridos, elas estão alugadas. Se a pessoa optar por fazer isso via fundos, fica até mais cômodo, tá? Então, assim, eu não vejo limites. Nós temos vários setores, quer dizer, nós temos imóveis de diferentes características, então dá para fazer uma boa diversificação. Eu, particularmente, não vejo com bons olhos você ter 100% do seu patrimônio nessa classe de ativo. Ou em qualquer classe de ativos. Mas uma pessoa que queira fazer isso não é nenhum crime, né? Ela não tá fazendo nada, nossa, que loucura que você tá fazendo. Concordo com você. Contanto que ela diversifique dentro das subclasses ali. Concordo com você, mas com o que eu estava dizendo, que o mercado financeiro começou a copiar o modelo de dinheiro todos os meses, seja ele dividendo, rendimento, juro, o que for, eu acho que naturalmente as pessoas vão começar a diversificar mais. Porque, Sim. Na minha opinião, o que leva a carregar um portfólio, e o meu também é carregado, não é 100% fundo imobiliário, nunca vai ser, mas o que leva a carregar um portfólio em fundo imobiliário é que hoje só ele entrega o tal do rendimento todo mês. Sim. E o equilíbrio entre presente e futuro é um negócio importante e difícil de ser feito. Então, se eu pego meu dinheiro, eu me apaixonei perdidamente por Tesouro Renda Mais. Para mim, um negócio genial, fantástico, todo mundo devia ter. Então, eu fui lá e comecei a comprar para mim o 2040. Só que só vai começar a pingar todo mês em 2040. Sim. E quando eu compro fundo imobiliário, no mês seguinte já começa a pingar. Sim. Né? E isso é uma competição impossível. Tem uma coisa que eu acho que é interessante mencionar, que é o seguinte. Eu não sei quando que as pessoas que estão assistindo esse programa estarão assistindo, né? Nós estamos aí em vias de fazer uma reforma tributária. Vamos ver se dessa vez a coisa anda, né? Ainda não se falou sobre os impostos sobre investimentos. Então a questão assim de tributação sobre dividendo, essas coisas que a gente sabe que vai acontecer, é uma questão de tempo, né? Uma hora vai acontecer. E resolvendo essa questão de tributação sobre dividendos, é bastante possível que a gente vá ter aqui no Brasil, algo que já tem nos Estados Unidos, aqui ainda dá trombada nessa questão fiscal, ETF que são os ETFs de dividendo. Tá? A B3, inclusive, ela já preparou toda a infra para isso. Só falta agora combinar com a Receita Federal, né? Mas se conseguir chegar num consenso sobre isso, aí nós vamos ter os ETFs de dividendos que podem ser um concorrente respeitoso para os fundos imobiliários, no sentido que vai permitir a pessoa ter aquela renda recorrente mensal, porque são várias empresas pagando em escalas diferentes. E aí eu diria assim, que você vai ter a combinação perfeita. Se você tiver ETF pagador de dividendos, de ações, junto com fundos imobiliários, assumindo que você é uma pessoa que queira ter essa renda pingando todo mês, isso vai proporcionar a combinação perfeita, vai ser um sonho. Né? É isso, acho que a diversificação ela vai acontecer mais quando outros produtos estiverem pingando todos os meses. Grande Danilo, quer fazer uma finalização aí, uma mensagem final? Não, sim, a gente está iniciou o fórum do Clube FI Research, então lá as pessoas conseguem entrar em contato comigo e fazer perguntas. Podemos mostrar aqui enquanto ele vai falando. Ó. Pode, inclusive, pôr na tela. Fórum. Nesse fórum eu consigo... Research. Nesse fórum eu consigo responder todo mundo que pergunta, né? As principais dúvidas dos assinantes do Clube FI. E também a gente vai dar atração mais para os vídeos análises, onde a gente vai falar sobre carteira, vai ter mais vídeos mais recorrentes a partir assim do próximo mês. E aí as dúvidas vão ser tiradas paralelamente. E mais para frente estamos pensando também em lives aí também restrita para os nossos assinantes. Então, mais conteúdo, vale muito a pena assinar, porque você consegue ter várias carteiras ali, não só do Clube FI, também conteúdo só do Clube FI, sim de outros parceiros. Então, fazendo aqui o nosso javazinho pro research e agradecer todo mundo.
Valeu. Brigadão, Massaro. Um abraço qualitativo para você. Eu quero agradecer vocês pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Quer dizer, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que o pessoal tenha gostado dessa conversa aqui, né? Espero de repente sair alguma coisa útil aí para o pessoal tomar as decisões. Certamente. Né? Não é à toa que está há tantos anos fazendo conteúdo, dando aula sobre finanças. Muito bom tê-lo aqui. Para você, um excelente final de semana. Espero que você tenha gostado. Se apaixone pelo Clube FI Entrevista, porque eu sou apaixonado por fazer isso aqui, debater, aprender e tentar te ensinar um pouco com essas conversas relevantes. Na próxima sexta-feira a gente se vê novamente. Um abraço para você.